Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 73 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso agora do módulo 3, Ética. Lembrando que o módulo 1 e 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia. Estão todas as aulas aqui nesse canal no YouTube. E de cada um deles nós produzimos uma apostila teórica com questões e exercícios autorais. Está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. O link está aí na descrição e também está aqui no alto desse vídeo o site. Bom, pessoal, é o seguinte, já aparece para você aí na tela o conteúdo de hoje. Justo meio, justa medida, ou teoria da mediana, ou simplesmente ética aristotélica de ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Vamos então em frente. Vamos em frente. Justo meio. O que seria isso, pessoal? Ou teoria da mediana, ou justa medida, ou simplesmente ética aristotélica. Ela é originada, esse justo meio, essa teoria é originada, tá, em pelo menos duas expressões gregas. Uma delas é meson, que significa meio, e a outra é sophrosine, que significa moderação. Uma curiosidade, sophrosine, se você olhar o prefixo dela, né, que é sof, ela nos remete ao sophos, que significa sábio. Bom, isso é só uma observação, né? Bom, mas vamos lá então agora desenvolver o conceito propriamente dito dessa teoria da mediana ou justo meio. Essa teoria está relacionada ao que Aristóteles entende sobre o que seja virtude. Em grego, areté, que significa excelência ou perfeição. E vamos lá então. Na administração do quê? Virtude na administração dos sentimentos, das ações, dos impulsos. Pessoal, então justo meio, deixa eu só adiantar para você aqui. Veja só, nós, seres humanos, estamos sujeitos a, vamos dizer assim, paixões, joia? Impulsos. Estamos em todo instante tendo que agir, ou seja, termos ações, joia? Essa teoria do justo meio ou teoria da mediana vai dizer que vamos dizer assim, se nós ao escolhermos, ao optarmos como vamos agir, o melhor seria em evitar os extremos, em evitar os caminhos extremos, ou seja, os polos dessa ação, optando pelo centro. Aristóteles ele aponta para a necessidade de se escolher o centro. Segundo ele, estaria mais equilibrado, estaria, vamos dizer assim, mais adequado a um bom senso, uma razoabilidade, se escolher a parte central, ou seja, se fazer ali uma espécie de balança, de equilíbrio entre as coisas, não tender nem para o que falta e nem para o excesso, não tender a cometer um pecado pela falta e nem um pecado pelo excesso. Os dois configurariam então vícios, tá legal? O caminho central, o caminho do equilíbrio, o caminho intermediário, mediano, seria para Aristóteles o mais justo. Então não ser aqueles dois extremos seriam radicais para ele, beleza? Bom, mas vamos agora dar prosseguimento então com a leitura aí do nosso estudo. Isso aqui vai estar lá na apostila, já estamos produzindo aí a apostila do módulo 3, que é ética, né? Bom, então significaria uma busca racional
pelo que se apresenta por um meio termo. Um meio termo, ou seja, um caminho médio, ou seja, um objetivo intermediário, ou seja, a justa proporção, ou seja, a dose certa, o juízo de ponderação, o ponto médio. Tudo sinônimo aí. Joia, pessoal? Tudo aí é sinônimo. Isto é, as decisões devem se orientar no sentido do desvio do vício. Então tá vendo o vício ali, né? Se desvia dele, seja por um extremo do excesso, seja pela falta. Representando aqui pelos extremos, esses compostos basicamente pelo excesso, ou seja, o muito, o exagero, a extrapolação. O muito, o exagero, a extrapolação, ou seja, o excesso, seria uma espécie de vício. Mas qual seria a outra espécie de vício, segundo Aristóteles? A falta. Também a falta, ou seja, o pouco, o insuficiente, o carente, a escassez, também configuraria uma espécie aí de vício. Vício pela falta. Também seria um extremo, não estaria no meio, não seria justo, não seria um justo meio. Não seria um meio termo optar pela falta, nem pela extrapolação, nem pelo excesso. Percebe, pessoal? Entenderam tudo então? Tranquilo? Que isso aí já praticamente já eliminamos aí a ideia central. Devendo sim seguir a via da ponderação, da mediedade, o que está no meio, da justeza, da mediana. Tranquilo, pessoal? Conceito ficou bom aí? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, vamos avançar, vamos aprofundar um pouco aí ainda na parte conceitual. Também significa a opção moral em se adotar por intermédio do hábito. O foco dele era bastante aí nessa questão aí do hábito, né? Através do hábito, o que é, na verdade, olha lá, ó, razoável. Ou seja, esse caminho do meio, do bom senso, esse caminho do meio, não é? Essa mediana estaria nessa ideia de razoabilidade, de bom senso, de equidade. Na conduta, afastando-se assim equidistantemente, ou seja, deixar os polos extremos equidistantes, estar no meio ali para não se aproximar de nenhum deles. Deu para entender? Dos extremos, ou seja, das extremidades, que se constituem em situações destruidoras da perfeição, ou seja, destruidoras do vício, destruidora da virtude. Ok, pessoal? Nesse sentido, ensina a Marilena Chauí sobre o vício, refere-se a um sentimento ou conduta excessiva, ou seja, de excesso, ou seja, ou deficiente. Então eu quero que você entenda que o vício aqui não é só o excesso, é o excesso e é também o que, pessoal? O que é deficiente. Tá dando para pegar aí, tá dando para compreender legal, né? Tranquilo. Enfim, corresponde a um critério ou conduta de escolhas balanceadas. Escolhas essas, olha lá, pessoal, vamos às palavras sinônimas, tudo sinônimo. Balanceadas, equilibradas, moderadas, que através da prática de distinção e eliminação do que está corrompido, ou seja, viciado e defeituoso, far-se-á a evitação e também superação de algo que seja tanto um exagero, ou seja, um excesso, uma imprudência ou impulsividade, quanto a falta, que seria deficiência, negligência ou inação. Então esses extremos fazem mal, esses extremos não trazem benefício. Dessa forma, segundo Aristóteles, o homem alcançaria os pontos mais altos da escalada dos valores, atingiria com isso, dessa forma, o homem dos valores atingiria com isso o vértice, o ápice, o pico, o cume, ou seja, o topo dos valores. Seria como fosse aqui, pessoal, olha, uma montanha, não é? Uma montanha que o homem subisse, e ali ele fosse utilizando esse equilíbrio da teoria da mediana, e lá no vértice, no topo, ó, aqui está o vértice, o topo da montanha. O homem, então,
escalaria, né, o topo. O homem escalaria essa montanha, não é? Ó, o homem ia escalar essa montanha, alcançaria então o cume, o topo, joia, pessoal, atingiria o vértice. Essa montanha que nós vamos representar e entender como uma montanha de valores. Valores. Bom, vamos em frente, você já entendeu. E aí direto num fragmento aí, né, um conjunto de fragmentos, de excertos aí, de fragmentos do Aristóteles no livro Ética a Nicômaco. Vamos ver então, a natureza tenderá para o meio. Para ele, naturalmente, a natureza, pessoal, já conspira para algo que seja o meio. Se você parar para entender, não é, pessoal, nem tudo, não é? Às vezes a gente tem que, assim, na vida, né, atacar um pouco mais, ser um pouco mais sossegado e às vezes um pouco mais ativo, não é? Mas aqui, essa teoria, né, do justo meio nos convida a, assim, na maioria das ações, permanecer equilibrado, permanecer no meio. É essa a ideia, cara. É o equilíbrio. Equilíbrio se for olhar em tudo, não é? Claro que é impossível, nós estamos aqui falando quase uma utopia, praticamente, né? Estamos falando de seres humanos, mas na medida do possível se buscar aí esse equilíbrio, não é? Nenhum dos dois extremos, nenhum da falta e nenhum do excesso. Bom, mas vamos em frente aí na leitura. E quantas vezes a gente não erra, né, por optar pelo excesso ou pela falta? Quantas vezes a gente não erra? Às vezes o meio ali é o que realmente importa pra gente, é o que realmente, vamos dizer assim, vai nos agregar valores consideráveis para, né, para se realmente atingir os nossos objetivos, né? E a gente valoriza muitas outras coisas supérfluas que não tem nenhum sentido e depois vai ver no final, pô, quanto tempo perdi com isso, né? Bom, mas vamos em frente. A ação injusta comporta dois extremos. Um deles, o menor, que consiste em sofrer a injustiça. Beleza. O outro, mais grave, em cometê-la. Então, um sofre a injustiça, percebe? Isso também é um extremo. O outro é cometer a injustiça, também é um extremo. O excesso, presta atenção, pessoal, e a falta destrói a perfeição. Tanto o excesso, olha lá, ó, quanto a falta destrói a perfeição. A justa medida, ou seja, destrói a perfeição e a justa medida. E conserva, e a conserva. Destrói a perfeição e a justa medida a conserva. Vamos ler corretamente que eu acabei aqui, ó. Vamos lá. O excesso e a falta destrói a perfeição. E a justa medida a conserva. Conserva quem? A perfeição. A justa medida conserva a perfeição e o excesso e a falta destrói o quê? A perfeição. Joia? Tranquilo? A virtude tenderá para o meio. Mais uma vez, pessoal, a virtude vai tender para o caminho do meio, para o justo meio, para o mediano. Chama o meio da coisa o igualmente distante, porque não adianta, pessoal, ficar um pouco, tá no meio, mas tá um pouco mais próximo de um lado, não é? Que seria o lado da falta, ou mais próximo aí do excesso. Não adianta, tem que estar exatamente no meio, distante dos dois. Vai trazer esse equilíbrio, vai trazer essa imparcialidade, vai trazer essa equidistância, né, dos vícios, dos extremos. É essa a ideia. Eu não posso exagerar muito numa coisa, nem faltar muito algo. Se faltar muito, segundo aí Aristóteles, pode trazer deixo de escalar a montanha da virtude, né? Dos extremos, que é idêntico para todos. Então tá aí, ó,
né? Eu tenho que estar no meio da questão. Tá? Meio a respeito de nós, o que não é excesso. Veja, o meio não é um excesso, nem falta. O meio não é um excesso e nem uma falta. Muito legal aí o texto, né? Bom, aí aparece para você, né, uma construção de eu construir. Eu peguei lá, alguns livros trazem, né, uma parte desse quadrinho. Eu readaptei, também dei outros nomes, interpretando aí o quadrinho, respeitei o que estava lá, inclusive alguns são do próprio Aristóteles. Claro que lá não tem um quadrinho no livro do Aristóteles, nos livros dele, né, mas, enfim, eu adaptei aí essa para a forma de quadrinho, esquematizando, para que você entenda melhor. Alguns são deles, outros realmente da nossa literatura. Bom, vamos lá, pessoal. Virtude versus o vício. Um confronto dos dois, aí na visão aristotélica, onde de um lado, aqui nessa tabelinha, nós vamos ler em cima, vem para cá, ó. De um lado nós temos a falta, do outro lado nós temos o excesso. De um lado a falta e do outro lado o excesso. A virtude, ou seja, o justo meio, está no meio, está no centro. Então o indivíduo não peca, né, não erra nem pela falta e nem pelo excesso. Joia? Mas vamos fazer a leitura desse texto aí em cima. No quadrinho abaixo, selecionamos e esquematizamos algumas comparações da distinção entre as ações e comportamentos que podem se distinguir em vícios ou em virtudes. Perceba como a virtude é uma espécie de meio termo. Olha lá, pessoal. Como é que, veja só, nesse extremo, aqui tem um extremo e aqui tem outro extremo. A virtude está aqui, ó. A virtude está no meio, ó. No meio dos dois extremos. É assim que eu quero representar. É o caminho central, né? Me fez lembrar até aquele filme. Eu ia colocar aqui a imagem, mas acabei não colocando, não achei de necessário. Do filme Karate Kid, você vai ver que o seu Miyagi, né, vira para o Daniel San e diz, veja, o seu Miyagi tem uma visão contrária aí ao Aristóteles, tá, pessoal? O seu Miyagi, ele diz que o karatê não pode, veja só, o karatê tem que estar ou de um lado ou do outro, ou seja, tem que ser nos extremos, tem que estar nos extremos. O karatê, ele deveria se desenvolver com intensidade. Para ele, intensidade seria nos extremos, para o seu Miyagi. Se ficar no meio, ele é capturado, o inimigo vence. É essa a ideia, tem um trecho lá do filme que ele fala isso. Na visão de Aristóteles é o contrário. Os extremos seriam aí, tá? Os extremos seriam aí, assim, erros a serem cometidos, e o meio, ou seja, esse comportamento temperado, esse comportamento equilibrado, seria então o assertivo, seria a maneira correta de proceder. Bom, vamos em frente. Perceba como a virtude é uma espécie de meio termo, pois segue um caminho, o que, pessoal? Intermediário, tendente a ser mais equilibrado, é o que eu estou falando. Joia? Já a injustiça proposta pelo vício, se relaciona com condutas mais extremas e também o que? Insensatas. Vamos conferir isso? Então, primeiro aí, vamos comparando sempre os três, tá? Sempre comparando os três. Beleza? Eu vou começar pelo meio, pela coluna do meio, que é o equilíbrio, que é o justo meio, a mediana, e dali eu vou apontar, não é, os extremos. Beleza? Bom, primeiro aqui que a gente vê a temperança. A gente vai seguir essa sequência aqui, tá? A temperança, no meio. Bom, temperança. Faltou temperança, o indivíduo vai ter uma espécie aí de insensibilidade. Se for demais, né? Se ele tiver um excesso aí, pode cair em libertinagem. O que é isso? Principalmente aí a temperança de ordem sexual. Não é, pessoal? Temperança de ordem sexual. Se ele for temperado, ele vai conseguir se relacionar com a esposa, ela com o marido, enfim, de ordem sexual, beleza? Mas, se tender aí para a libertinagem,
é aquela parte sexual, só que viciada por excesso, compreendeu? Se, veja só, ficar lá naquela, né, naquela incapacidade, por exemplo, de se coabitar, copular, conviver, ou por aí vai, com o seu cônjuge, né? Essa temperança já não deu mais, porque vai haver insensibilidade, né? Frigidez, né? Insensibilidade, né? Ou seja, o indivíduo que não reage àquelas situações, joia? Bom, mas vamos em frente. No meio aí nós temos a coragem, joia? Ah, mas o camarada não tem coragem, então ele tem covardia. Ah, ele tá, né? A coragem teceu aí, caminhou para o excesso, temeridade. Veja, às vezes ali, não sei se no Instagram, no YouTube, não sei, já vi isso umas 2 vezes. O cara tá no avião, joga o paraquedas, pessoal, juro, eu vi isso. Joga o paraquedas e se joga atrás do paraquedas. Olha que negócio, cara. Veja só, se ele salta com o paraquedas, né, já há uma possibilidade ainda que ínfima de haver um problema, quanto mais sem paraquedas, ainda para correr atrás do paraquedas, enfim. Pô, aí não há coragem nisso. Você acha que há coragem nisso? A moda agora é ficar se jogando, não sei se você já viu, mas se jogando na água. Tem aí um precipício, um local aí alto, no fundo lá tem uma lagoa, ou água, ou o próprio mar, né? O indivíduo se joga lá da pedra, às vezes tem uma pedra, uma encosta ainda para ele ultrapassar no salto, né? Enfim, pessoas aí, enfim, cara, eu não sei o que os leva a isso. Para mim isso não é coragem, sinceramente, para mim isso não é coragem. De repente ele tem outro parâmetro do que seja coragem. Bom, e temos aí então, com relação a grana, dinheiro, né, modéstia. O indivíduo, né, ele trata com modéstia o dinheiro. Modéstia, ele é equilibrado, ele toma cuidado. Se ele também ficar guardando muito, vai ser avarento. Ele pegou amor ao dinheiro. Mas ele vai ser pródigo, está até no Código Civil isso. É o indivíduo que gasta irresponsavelmente o dinheiro. Ele pega e vai dilapidando o dinheiro sem nenhum compromisso, sem nada. Joia? No meio aí, a amizade. Veja só, o camarada não quer fazer amizade, virou um antissocial. Então ele entrou no isolamento. É um radical, é o radicalismo, é o vício, não é? Então a virtude deixou de ter. Mas ao mesmo tempo, olha lá, condescendência. Tem até um crime, né? Acho que o artigo 320, se eu não me engano, do Código Penal. Se eu não me engano do Código Penal, vou até anotar aqui, artigo 320, não sei, eu me lembro, acho que é isso mesmo. 320, que é o crime de condescendência, artigo 320. Só para título aí de conhecimento, sei lá, né? De repente alguém está estudando também, se familiariza mais com a aula por causa disso. Veja, tem lá o condescendência criminosa. Lá é um superior que deixa de punir um subordinado por piedade, é isso aí, por condescendência, por dó, por piedade. Bom, aqui a condescendência é um pouco mais abrangente. Condescendência aqui é o indivíduo que é cúmplice, tá? É um cúmplice. Ela é mais abrangente. Aqui o sentido aqui de condescendência, ele é cúmplice. Olha só, pessoal, deixa eu falar um negócio. A amizade é bom, tá? A amizade é bom demais. Agora, eu fico bobo aí com os caras, cara. Uns marmanjos, às vezes, né? Com a mulher em casa não é amigo, não é nada. Mas, porra, uns caras aí, uns marmanjos aí na rua, o cara é amigão. Fica com aqueles negócios assim, você conhece? Assim, não sei o que, não sei o que. Bom, enfim, rindo pra lá e rindo pra cá. Ele é amigão de todo mundo. E às vezes o outro lá tá fazendo uma merda do cacete, criminosa mesmo. Ele vai lá e ainda protege o cara. Fica ali, né? Ainda dando uma cobertura pro cara. Enfim, pô, enfim, não dá, gente. Não dá, né? Isso aí seria o extremo, o excesso de uma amizade, né? O camarada andou por um caminho errado, pô. Não, um caminho errado. É um político aí que entrou por um caminho e ficar roubando, fazendo qualquer coisa aí. Enfim, tá legal, pessoal? Bom, autocuidado. O indivíduo tem que ir lá, né? Cortar sua unha, né? Podar sua barba, por exemplo, eu podo uma vez no ano a barba, né? Podar o cabelo. Então, autocuidado, né? Cuidar de si de alguma forma.
né? Não engordar muito, não emagrecer muito, essas coisas que a gente está acostumado, que enche o saco aí, mas, né, é verdade, que carregar um corpo não é muito mole não, né? Bom, e aí, relaxamento, é o cara, porra, quer saber do negócio? Fui, né? Chutou o balde, fica lá com aquela mega pança, né, mano? Pô, o cara não tá nem aí, ou então, porra, magro demais, ou então fica lá, relaxamento, se relaxa, né? Larga cabelo, barba gigantesca mesmo, bigode, não corta mais unha, não corta mais as unhas do pé, se largou, o cara se largou de vez aí, né? É relaxamento. Serve também para a parte espiritual, hein, pessoal? Serve também para a parte espiritual, né? Que é o cuidado próprio de você parar no canto, respirar, fazer a tua oração, sabe como é? Fazer a tua oração, cara, fazer a tua respiração. Respirar é bom demais, né? Você se concentrar e tal. Me amarro, ouvir o canto dos pássaros. Aqui na frente de casa tem uns passarinhos, a gente fica ouvindo, eu fico ouvindo esses passarinhos, né? De domingo eu faço a faxina aqui em casa, fica aí, sabe? Né? Aí eu aproveito para cortar as unhas, aproveito para, né, me cuidar, fazer um exercício melhor ali. Então, é isso aí, tá legal? Bom, basicamente, não vou dar aula aqui, porque também não existe para mim ninguém perfeito nessa... Não existe. Né? Bom, e o excesso é a vaidade. O camarada, então, né, autocuidado ali com vaidade. Vaidade, cara, ali já falei na aula passada, né? Que ele quer ficar horas no espelho, admirando ali aqueles músculos, aquela coisa. Enfim, tomando substâncias aí agressivas, às vezes anabolizantes. Enfim, coisas aí, né? Pra se, de alguma forma, tá? Ou então se embelezar, né? Fazendo implantes, fazendo cirurgias arriscadas com indivíduos aí sem a licença devida, porque tá mais barato simplesmente. Cara, é meio foda, né? Coisa assim, você tem que comprar o mais barato mesmo, tem que investir ali no que tá mais em conta. Mas, porra, você vai levar uma anestesia, né? Você vai levar uma anestesia, que aquilo vai te apagar, aquilo tem um risco mínimo de você morrer, e aquilo não é num hospital que tem um centro cirúrgico com aparelhos para coração, para enfim, para tudo, né? Com anestesista perto, tá? Só com aquele cirurgião, cara, sai fora, né? Só para ter, né, de repente os seios mais bonito, ou o glúteo, ou o músculo, ou sei lá o que vai ter mais bonito, o nariz, não sei, cara. Bom, pelo menos aparece aí no Fantástico umas lesões horríveis, né? Bom, pessoal, no meio aí tá o otimismo. Na falta de otimismo eu vejo a ingenuidade. O otimista é aquele cara, né, que confia em Deus, que confia nas coisas, no homem. Mas tem também o ingênuo, né, que é aquele que, pô, né, muito bobinho, né, vai com os outros e fica aí levando pernada de lá e de cá. Mas tem também o obstinado, que é o cara que, né, a opinião dele é que vale, ele é o dono da razão. Então ele não está no otimismo, porque o otimista ele é humilde, né? Ele é humilde, de pelo menos compreender que aquilo pode dar certo ou não. O obstinado não, ele emprega ali a sua vontade, ela que prevalece, e para ele, para o obstinado, a possibilidade de dar errado é mínima, né? Tá no excesso também. Aí tem a diferença. Tá com o teu café aí, não? Tem a gentileza, melhor. Gentileza, que é tratar bem, né? Tratar ali com educação e tal, né? Precisa ser carinhoso, né? Carinhoso, assim, com a mulher e com os filhos, eu acho que é. Mas com o desconhecido, pelo menos gentil, não é? Carinhoso já começa a complicar, alguém pode até confundir, tá? Aí já confunde, né? Mas, para mim, o carinhoso seria até, dependendo de quem for, um excesso, né? Conforme for. A indiferença, né, já alguém fala contigo, você saber, cara, esse cara aí, se dane esse cara. De repente foi um cliente muito chato, você começa a sair fora do cara mesmo, não tem problema, você está aí na ataraxia, se defendendo dele. Mas é uma falta tratar quem está próximo, quem te ama, quem te quer bem com indiferença. É uma falta. Indiferença não é deixar a pessoa em paz, não. Não vamos confundir também as coisas. Vamos ficar aqui bajulando todo mundo o tempo inteiro, conversando e falando com um monte de parente, um monte de gente, enchendo um saco de um monte de gente. Não confunde, não. São coisas diferentes.
tá? Indiferença é querer mesmo maltratar aquela pessoa porque quer cagar, andar pra ela. Isso é indiferença. Isso aí é que é maldade. Agora, pô, querer teu recanto, teu sossego e deixar o outro também sossegado, isso aí, pô, né? Você, marido, vai ficar falando o dia inteiro, né? Dentro de casa. O marido falando o dia inteiro. Não. Mas o silêncio também é importante para deixar o teu cônjuge, a tua mulher e você, mulher, deixar o teu marido também na reflexão dele. Olha, isso serve para o relacionamento entre os pais, enfim, tá? Bom, estupidez aí já seria o excesso também, né? Seria o vício pelo excesso da gentileza, o indivíduo estúpido, né? Grosso, arrogante, enfim. Moleza, prudência e ambição. Prudência é o meio termo, né? Prudência é o meio termo. No que? Na conquista das coisas, se lançar. Aqui é o risco, é o se arriscar na conquista das coisas, das profissões, dos títulos, do dinheiro, enfim. Prudência, tem que ter cuidado, né? O camarada, de repente, pô, nasceu aí um problema qualquer de saúde, foi acometido um problema qualquer de saúde, e ele continua insistindo naquilo. Ele continua insistindo naquela loucura, aquela doideira lá e tal. Ele está naquela ambição. Por quê? Porque ele quer dinheiro, quer subir na empresa, quer um cargo, quer alguma coisa, uma promoção, ou quer uma promoção na igreja, ou quer eu sei o quê. Pô, tem que ser prudente, cara. Né? Tem que ser prudente. Tá legal? Tranquilo? Beleza, tem que ser prudente. Porque o negócio tá no meio, ó. A prudência. Se ambicionar, o próprio Cristo disse, né? Não ambicioneis coisas altas, mas contentai-vos com as mais simples. Tem que haver essa equidistância aí. Mas também não pode ser molenga, né? Moleza. Tem que ter aquela força interna para, né, sair pro combate. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque, pô, cara, tem que ir para cima, tranquilo? Você aí vai estar se beneficiando. O Brasil inteiro assistindo. Tem gente do outro lado do mundo que vai assistir isso, né? Se estiver no nosso idioma ou entendendo aí o que eu estou falando. É isso. Bom, mas aí preste atenção, pessoal, nessa expressão, de ser nova para a maioria, mediedade. Mediedade é o que está no meio, no médium, no meio. Tá legal? Veja só, os extremos aqui da mediedade seria a ganância e a mediocridade. Mediocridade abaixo da média, né? Cara abaixo da média. Nesse sentido, mediedade não é média, no meio. Um caminho do bom senso. E a ganância, né, no sentido aí da obstinação, no sentido aí da ambição, é o cara que não está nem aí, né? Ele quer mais do que precisa, né? Ele viu, já atingiu o que necessário, mas que se dane, ele continua ali naquela loucura, né? Enfim, para depois ficar aí com coisas basicamente... não estou dizendo que os bens materiais não sejam, não, mas essa ganância pelas coisas, né? Coisas que não, né, são fúteis, é isso. E não vai precisar daquilo. E ele fica lá buscando. Bom, estamos aí com a questão de prova. Faça a questão aí de concurso. Depois dessa aula ficou tranquilinha essa questão. Ficou não, pessoal? Lembrando que está à venda lá no meu site as apostilas do módulo 1 e 2. Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 1. Módulo 2, Epistemologia. E está lá também no site simulados à venda. Rodadas 1 e 2 de simulados. Simulados de filosofia. Joia, pessoal? Bom, aqui é o seguinte. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Aristóteles, então estudando a ética dele, afirma que a virtude é... Você completou com o que aí? Um estado que está relacionado com o justo meio, a mediana, entre os vícios por falta e por excesso. Exatamente a aula, né? A aula mais do que suficiente para você, então, marcar. Então, ficou a resposta certa, letra A. Então, temos aqui, então, essas apostilas que eu estou falando para você, do módulo 1 e o módulo 2. Está aparecendo para você aí. Você é o nosso convidado a comprar. Joia? Módulo 1, módulo 2. Módulo 1 com a capa amarela, módulo 2
Epistemologia com capa azul. Joia, pessoal? 300 questões de filosofia, tá aqui embaixo. Se você comprar de 300, não compre de 100. Beleza, pessoal? Esses são os simulados que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Se você quer ganhar tempo, são esses simulados aí. Vai fazer academias de polícia, né, onde cai filosofia, Academia Barro Branco, em São Paulo, Polícia Militar Oficial, Academia Dom Pedro II, né, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, também oficial, cai filosofia. Isso aí vai te... São 10 questões em cada simulado, 3 horas de aula em cada um, vai te jogar para dentro da prova, você vai entrar, vamos dizer assim, no coração da prova. Joia? Então aí, isso comentado em PDF, mais a videoaula. Tá tudo lá, beleza? Se você quiser ajudar com o meu Pix, é este o Pix para você contribuir, profleonardobragaflores@gmail.com. Isso é um e-mail para o Pix. Joia? profleonardobragaflores@gmail.com. Então, essa foi a teoria da mediana, também chamada de quê, pessoal? Justo meio. Ficamos por aqui. Eu agradeço demais a tua presença, tá? Foi assim, é muito prazer de tê-lo aqui. Comenta aí embaixo, curta, compartilha para o teu colega que está estudando. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir, porque somos gratos a Ele tanto pelo hoje, quanto pelo ontem, quanto pelo amanhã. Somos gratos a Ele por tudo. Não é verdade, pessoal? Sem Ele, nada disso aqui ia ter. Ele, Deus, o Senhor. Fica com Deus, pessoal. Fica com Deus. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau.